Hi! No Chá Comigo de hoje, nós vamos falar sobre estratégias de locators com Playwright. Eu fiz uma palestra para a Amplitools, que é uma empresa americana, sobre estratégia de locators, e eu fiz a tradução dessa palestra do inglês para o português verbalmente, eu não traduzi os slides, aqui para essa conversa de hoje. Espero que vocês gostem. Meu nome é Renata e esse é o canal Testing with Renata. Eu quero iniciar essa conversa trazendo alguns pensamentos para vocês. Por acaso, no seu caso, é comum você começar um novo projeto, quando você muda de empresa ou muda de time, utilizando as mesmas práticas que você utilizava nessa outra empresa? Ou nesse outro projeto anteriormente? Ou seja, quando você tinha uma estrutura de pastas, você simplesmente utiliza a mesma estratégia? Ou se você utilizava a organização de arquivos, você sempre utiliza essas mesmas ideias? Se era com BDD, se era sem BDD, é sempre assim? Comenta aqui pra gente saber se sim, você geralmente herda as experiências de projetos antigos em projetos novos, então põe aí hashtag sim. Ou se não, se você sempre começa do zero, pensamento novo, projeto novo, vida nova, coloca aí hashtag não. Eu não sigo as mesmas práticas, eu começo do zero. E se varia um pouquinho, comenta aí, varia também, que a gente fica sabendo. Um segundo pensamento, você já ouviu de algum gerente de projetos ou de alguma pessoa do seu time? A automação não funciona muito bem, não. A automação tá flaky. Eu não acredito em automação. Eu fiz uma entrevista na Meta, Facebook, recentemente, e o gerente de projetos falou claramente comigo que ele não acreditava em automação, que ele trabalhou num projeto onde tinham mais de 100 testes automatizados e que a automação demorava para rodar, nunca dava um resultado preciso, então que ele não acreditava em automação. Então, minha pergunta para vocês já tiveram que convencer uma liderança, né? Pode ser liderança de teste ou liderança de projetos ou até mesmo desenvolvedores, que a automação é uma boa coisa, que pode funcionar num projeto? Então, comenta aqui, hashtag 2, sim, já tive que convencer minha liderança. O hashtag 2, não, nunca passei por essa situação. Todo mundo que eu trabalho sempre gosta de automação e a minha vida é perfeita. Bom, gente, vocês entendem que isso tudo são experiências das pessoas, nossas e das pessoas? E com isso, como engenheiros de qualidade, como QAs, como testers, somos nós que oferecemos essas experiências para esses profissionais? Vocês já pensaram a importância de um framework que seja fácil de utilizar, que seja adaptável, que seja confiável num projeto? Qual que é a importância de ter isso num projeto? Qual o valor que isso gera? Não só na qualidade do produto, mas como o conceito, a percepção que as pessoas têm sobre a área de qualidade. E nessa conversa, nesse chá, que eu estou sem chá aqui, na verdade eu não quero falar sobre minha experiência, sobre a sua experiência, né? Não é muito sobre isso. Mas eu quero trazer como que você, de fato, pode mudar isso daqui pra frente, né? Então, a importância que isso tem, não só no produto, mas nas pessoas e na percepção das pessoas na nossa área. E como que nós, pessoas de qualidade, somos responsáveis por essa experiência que as pessoas estão tendo. E hoje nós temos vários frameworks maravilhosos, né, que podem suportar a gente nisso. Né, como eu falei, nós vamos mudar a experiência do seu time e o como nós vamos fazer é através de frameworks que sejam fáceis de serem mantidos. No caso do inglês, a gente chama de maintainable framework. E aí, voltando um pouquinho em quais frameworks, né? Recentemente eu comecei a utilizar Playwright, bom, já tem quase 2 anos, talvez um pouquinho mais, e eu tenho muito tempo de experiência na área de desenvolvimento de testes. Eu comecei com Selenium, talvez em 2008, era basicamente o único framework que existia, então
comparando com o que a gente tinha naquela época e com o que a gente tem hoje, como que o próprio desenvolvimento evoluiu, né? Eu falei isso num outro vídeo aqui no canal, que o React foi lançado em 2017, se não me engano. Ou talvez foi o primeiro iPhone, enfim. Esses dois acontecimentos, eles são muito impactantes na forma com que a gente desenvolve software, né? Porque se hoje o nosso software precisa funcionar num celular, ou se hoje a gente tem o React, que é um framework completamente diferente dos outros frameworks de antigamente, os testes também precisam ser diferentes, né? Então, o comportamento do sistema vai ser diferente e isso tudo tem que caminhar junto. A gente não pode parar no tempo na área de testes, considerando que o que funcionava lá em 2008 é a mesma coisa, é assim até hoje, né? Não. Esses novos frameworks como Cypress, Playwright, eles são frameworks relativamente novos. O Playwright, primeira versão, foi lançada em 2020, então tem aí 3 anos e pouquinho. E esses frameworks incorporam todas as modernidades do mundo de desenvolvimento de software. Então, é importante a gente guardar um pouquinho a nossa experiência em alguns momentos para entender como que essas novidades, como que essas modernidades podem nos ajudar e impactar na experiência das outras pessoas que também trabalham com desenvolvimento de software. Eu preparei uma receita de bolo, né? São 3 passos que, assim, parecem super óbvios, mas são muito importantes para essa etapa de iniciar um novo projeto ou entrar num time novo que já tenha um projeto existente, né? A gente não pode assumir que o que tá lá é o que funciona e pronto, e acabou. A gente sempre tem que ter perspectiva de modernidade, inovação. O que pode ser feito, se é que precisa ser feito, o que pode ser feito nesse projeto para torná-lo um projeto mais saudável para o time. E aí, no passo 1, a gente vai ver que é leia a documentação, né? Um passo super básico e que é muito importante. A gente muitas vezes assume que a gente vai utilizar as mesmas práticas e nem lê. Só vai lá quando tem uma super dúvida, um super problema. Segundo passo é experimentar e prestar atenção no que você está fazendo. Não usa e ignora, não. Nossa, eu usei isso daqui, mas isso é diferente daquilo? Deu algum resultado diferente? Me trouxe alguma... né, mudou a velocidade com que o teste é executado? Ou com que eu, depois num futuro que eu precise dar manutenção nesse código, mudou alguma coisa na minha própria experiência, né, como desenvolvedor de teste? E terceiro, é usar e abusar das features que o próprio framework oferece, né? Muitas das vezes a gente ignora essas funcionalidades, essas features, e tenta implementar tudo porque o que a gente conhece é implementando as coisas. Então, esses 3 passos que são bem básicos, nós vamos ver passo a passo e vamos ver na prática como que eles funcionam com o Playwright. Então, na primeira parte, leia a documentação. No caso do Playwright, ele oferece 4 ambientes, né? Um ambiente Node que ele oferece suporte para JavaScript e TypeScript, oferece suporte para Python, Java e .NET. E para cada um dessas linguagens, ou desses ambientes de desenvolvimento, a documentação funciona diferente, as funcionalidades funcionam diferentes. Então, é preciso atentar a isso, né? Se você eventualmente está mudando de linguagem, talvez você precise ler a documentação do seu framework para uma linguagem diferente. E aí, falando do Playwright especificamente, né? E locators, que geralmente é o ponto-chave, assim, de um framework maintainable, de um framework fácil de utilizar, que seja confiável, são os locators, né? Então, o que é o locator? Ele é basicamente o elemento na página, as interações entre o framework e esse elemento. Então, se a gente tem um botão, o locator vai ser como que a gente acha esse botão na página, ok? Muitas das vezes, a gente tem um ID no elemento, né? Eu vou mostrar mais pra frente na nossa demo o que significa isso na prática. E aí, no caso do Playwright, a gente vê aqui que ele fala sobre auto-waiting e retry ability. O auto-waiting é uma auto-espera. Era muito comum no Selenium a gente colocar wait, thread.sleep, para poder esperar a página carregar e conseguir interagir com esses elementos, conseguir clicar num botão, porque a página estava carregando. E esse retry ability, retry é tentar novamente, né? Então, ou seja, a habilidade de tentar de novo,
são fundamentais para um teste executar corretamente, porque se você tenta interagir com um elemento no momento que ele não está pronto para ser interagido, o seu teste pode quebrar por conta disso. E aí, quando eu falo de frameworks modernos, né, o Playwright é um framework que já vem com isso embutido, então você não tem que se preocupar com inserir essas funções no seu código, porque ele vai gerenciar isso para você. Então, essa é uma coisa muito importante, né, que outros frameworks provavelmente oferecem também. E aí, a gente vê aqui que no guia deles, básico, eles oferecem 3, 6, 7 formas de interagir com elementos na página. Get by role, get by text e assim por diante. Aqui embaixo tem os exemplos. Então, obviamente, tem outras formas, né? Aqui nesse segundo exemplo, dentro da própria documentação, essa documentação de TypeScript, ele fala do CSS ou XPath. É muito comum a gente utilizar CSS e XPath nos nossos testes. E ele começa a frase, a documentação começa a frase falando: se você realmente, absolutamente, precisar usar o CSS ou XPath, o Playwright suporta isso, né? Mas aqui embaixo ele já fala que CSS e XPath não são recomendados, porque o DOM, que é a tradução do HTML da página, com essas linguagens de desenvolvimento mais novas, muitas das vezes o DOM pode modificar de tempos em tempos. Então, esses locators CSS e XPath, eles são locators fracos, que eles são impactados no caso da sua página carregar de forma diferente. E isso gera testes não resilientes, ou seja, flake tests. E é isso que impacta tanto na experiência de uma suíte de automação que não é confiável, né? E aí eles recomendam aqui embaixo que, se você precisar mesmo, tente, ao invés de usar o locator, usar uma dessas opções oferecidas na página anterior ou colocar um ID na página. E aí, gente, muitas das vezes a gente acha que colocar ID, nossa, eu vou lá precisar pedir o desenvolvedor para fazer alguma coisa para mim ou a desenvolvedora. E, gente, vocês podem pedir para eles te ensinarem também, tá? Se você consegue desenvolver um teste automatizado, você consegue colocar um ID num código, tá? Então, conversem com seus desenvolvedores, eduquem eles, né? Criem essas novas experiências. Expliquem para eles da importância de ter um locator na página e a gente vai entender o porquê disso já já. A gente comentou um pouquinho do auto-weighting, né? E aqui na documentação ele explica muito bem como que o Playwright funciona. E para cada elemento existe uma série de estados que ele pode estar durante o carregamento de uma página, né? Então, aqui a gente vê que é o attached, que é o anexado, visível, estável, recebeu todos os eventos e habilitado. Então, o Playwright, ele confere isso tudo automaticamente. Pode ser que algum elemento durante o carregamento da página esteja em um momento que não seja algum desses estados. Então, o Playwright vai esperar o tempo definido no timeout, no arquivo de configuração, que é gerenciável por você, então você pode mudar no caso da sua necessidade, e vai performar a ação apenas após esses estados estarem prontos. Então, é muito mais fácil, você não precisa colocar esses weightings na página, né? Ele já gerencia isso tudo para você. Além de falar sobre o locator, né? A gente viu ali que ele recomenda aqueles get by text, get by role, etc. Não recomenda o CSS e nem o XPath. Além disso, ele recomenda aqui que isso é uma prática não só do Playwright, mas também do React Testing Library, que é o RTL do React. Ou seja, muitos desenvolvedores utilizam esse framework para fazer teste unitário e eles utilizam a mesma recomendação. Que é o quê? Em vez de usar esses XPaths, CSS e tudo mais, utiliza elementos que estão visíveis para o seu usuário. Então, por exemplo, um get by text vai pegar o elemento que tem o texto, sei lá, se for um botão, por exemplo, de login, vai pegar um botão que tem um elemento que tem um texto login. Você consegue configurar isso no seu teste. Ou seja, a palavra login está visível para o seu usuário. Dessa forma, você adiciona mais valor ao seu teste, porque você está validando uma coisa que o seu usuário está vendo, mais do que um XPath que o seu usuário nem sabe o que é,
né? E muitas das vezes nem a gente sabe também. Então, de novo, né? Voltando a ler a documentação, é importante a gente entender o que a documentação recomenda, o que o framework recomenda e por que eles recomendam isso. Então, vocês conseguem na documentação obter essas informações. Caminhando um pouquinho para frente, deixa-me ver essa página aqui, a gente tem uns exemplos, né? Nesse primeiro momento aqui, ele recomenda o Get by Role Button, Name Submit, que seria o exemplo que eu comentei, eu falei do by text, mas o by role também é um ótimo uso de locators, ao invés de usar, por exemplo, esse daqui, ó, o locator em si, com button, episode actions later. Ou seja, provavelmente são os mesmos elementos e você consegue utilizar de uma forma legal ou de uma forma não legal, de uma forma flake ou de uma forma resiliente. E o flake é instável, né? É não confiável. E aí, aqui ele também oferece alguns filtros que você pode utilizar para tornar o seu locator mais preciso. Então, em alguns momentos você vai ter várias roles, list item no seu código, mas você consegue filtrar um pouquinho mais até chegar no elemento que você precisa. Então, é diferente de você usar o XPath, que cria uma dependência do arquivo DOM em si, de usar esse filtro que cria uma dependência da lógica do negócio. Então, muito provavelmente você vai ter um produto 2 adicionar no carrinho numa determinada página. É diferente de você ter o adicionar no carrinho numa estrutura hierárquica de HTML que eventualmente pode mudar com a inserção de um novo botão ou de uma nova imagem, em qualquer elemento ali entre esses dois. No caso, se você estiver usando o XPath, o seu locator pode quebrar com a inserção de um elemento novo. No caso, se você estiver utilizando o filtro, ele não vai quebrar, porque ele vai buscar na árvore inteira, né? Não necessariamente numa hierarquia muito fixa. Então, importante ter noção desses conhecimentos também. O Playwright oferece um Test Generator, ou seja, ele te ajuda a pegar o locator. Então, eu pessoalmente prefiro, em alguns cenários, investigar o código ou ler mesmo, né, o HTML, porque como eu tento utilizar o que é visível ao usuário, eu quero testar manualmente também em alguns cenários. Então, eu vejo o que está acontecendo, o que está sendo exposto e utilizo esse locators. No entanto, essa é uma excelente funcionalidade para alguns cenários mais complexos ou onde você tem vários passos que você pode simplesmente abrir o Code Generator, executar os passos, ele vai meio que gravar para você e você consegue pegar os locators daquele pedaço. Então, a gente falou um pouquinho lá no início, né? Utilizar as funcionalidades da ferramenta. Se o Playwright te oferece isso, utilize. E aí é legal de ver como que ele gera esses locators, né? Porque ele segue exatamente as próprias recomendações da documentação. Então, sempre que ele gerar um locator para você através do CodeGen, ele vai priorizar elementos que são visíveis para o usuário, locators que são visíveis para o usuário, e utilizar aqueles get by role, get by text, assim como a documentação recomenda. E aí, eu não podia deixar de falar sobre inteligência artificial, ou Artificial Intelligence. Nós vemos aí ChatGPT, Bard, N, né, inteligências artificiais que tem Copilot do GitHub, que tem nos ajudado a tornar o nosso trabalho mais fácil. E aí, eu queria só comentar com vocês da importância da gente entender como que a inteligência artificial funciona também e como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Nesse caso aqui, eu criei um prompt bem simples, que eu escrevi What are the locator best practices recommended by the Playwright's documentation? Ou seja, eu perguntei quais são as melhores práticas de locator que a documentação do Playwright recomenda. Ou seja, em N outras palavras, como que eu uso o locator, né? O que eu devo fazer para usar os locators? Aqui está a resposta do ChatGPT, que ele fala para utilizar atributos únicos como ID ou data test, evitar utilizar CSS, a gente viu isso lá, legal. Usar data attributes, e aí ele repetiu um pouquinho aqui, né, do terceiro da primeira opção, evitar XPath, prefer CSS locators, que a gente viu que não é uma recomendação na verdade.
uso de locators relativos. Usar locators unselected that are relative to the parent. Usar selectors que são relativos aos pais, né, na árvore. Ou seja, não sei como ele definiu isso, que a gente viu que não é uma boa prática. E não over-specify, ou seja, não microgerencie os selectors. Algumas dessas recomendações a gente consegue perceber algumas similaridades com a documentação oficial. É importante lembrar que o banco de dados do ChatGPT não é um banco de dados recente, as pessoas estão utilizando, então as redes estão sendo treinadas, porém não é uma coisa exata, né? É uma inteligência artificial. Então, saiba disso quando você fizer uma consulta. E aí, eu também fiz a mesma pergunta, o mesmo prompt no Bard, e aqui foi o resultado. Bard é a IA da Google, e aqui foi o resultado que ele trouxe. User-facing attributes, ou seja, exatamente o que está na documentação, que é uma best practices dele. Use elementos que são user-facing, que estão visíveis para o usuário. Evite CSS Expert, então, joia. Use o Code Generator, então, desculpa. Também está bem vinculado com o que ele falou. Usar locators únicos, locators consistentes e document your locators. O que para mim não faz muito sentido de documentar os seus locators. Não sei o que isso quer dizer exatamente. Então, assim, são duas inteligências artificiais que trouxeram resultados diferentes. E talvez a que se aproximou mais foi o Bard, mas não necessariamente essa parte de consistente e documentar locators eu nunca vi em nenhum lugar da documentação do Playwright. Então, assim, tomem cuidado com o nível de confiança que vocês depositam na inteligência artificial para que ela não seja o fator prejudicial do seu teste. E aí, gente, eu quero deixar bem claro aqui que esse foi um prompt super simples, só para a gente perceber a diferença, ok? Eu não sou especialista em prompt, eu não exercitei o prompt como ele deveria ter sido exercitado, mas muitas das vezes a gente faz esse tipo de pergunta direta e simples, né? E aí é importante que a gente saiba que tipo de resposta que a gente pode obter utilizando os prompts mais simples dessa forma. Para fechar, o passo 1 a gente viu no início, que é o do leia a documentação, ou seja, faça, leia a documentação, e eu trago para vocês o não faça, que é o quê? Não assuma que você sabe o framework, né? Eles estão em constante desenvolvimento e podem mudar com muita frequência. O Playwright, ele tem no mínimo 2 releases por mês, então essas releases nem sempre têm breaking changes, ou seja, mudanças que quebram o que funcionava antes, mas eles estão adicionando coisas, ou estão mudando coisas que da forma com que elas foram implementadas inicialmente. Então, uma coisa que você viu hoje não necessariamente é verdade daqui a um mês, né? Exercite a leitura da documentação com frequência no seu projeto. Acompanhe lá se for um projeto open source, as release notes, veja o que está sendo entregue, porque assim você vai conseguir aprender e utilizar melhor o seu framework. No passo 2, experimente e preste atenção. O que eu quero dizer com isso? Eu vou rodar uma demo e a gente vai entender o que eu fiz nessa demo e entender um pouquinho dos resultados. Vamos lá. Para essa demo, nós vamos utilizar 3 websites. O primeiro deles é esse demo.applitools.com, que é o demo da Applitools. A gente vê aqui que é uma página de login, que tem alguns atributos, usuário, senha e o botão de sign in e alguns outros elementos. O segundo site é o demoqa.com/login. A gente também tem usuário, senha, login, o botão. E o terceiro é o salsedemo.com, que tem os mesmos atributos. Eu deixei aqui o inspect aberto e a gente consegue ver. Antes da gente ver o inspect, a gente consegue observar aqui nesse campo nesse formulário de login, que a gente tem, por exemplo, um título com um campo. Nesse campo a gente tem esse hintzinho aqui, né, que é chamado de placeholder, na verdade, no HTML. A gente tem a mesma coisa para a senha e o botão de login. No Demo QA,
a gente já tem demo QA, a gente já tem o formato um pouquinho diferente, onde em vez de ser em cima e embaixo, é esquerda e direita. Também tem um botão de login. E no SWOG, lá no Salsa Demo, a gente não tem os labels, a gente tem apenas os campos com o placeholder já sendo o nome do campo. Então, são 3 formulários semelhantes, mas diferentes. E aí é legal a gente observar aqui como que o HTML está exemplificado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E aí, para esse campo de login, de usuário, desculpa, a gente pode ver aqui no HTML que nós temos o ID do campo como username e a gente tem esse placeholder aqui, enter your username, que é exatamente esse texto que está aparecendo. A mesma coisa para a senha e assim por diante. Para o Demo QA, se a gente fizer o mesmo exercício, nós temos aqui um placeholder e também tem o ID. Joia? E para o Swag Labs, nós temos, como a gente viu, a gente não tem um label na parte de fora, mas a gente tem o placeholder, já que é esperado. A gente tem o tipo aqui, se caso a gente queira usar, Data Test, que é como se fosse o ID, mas é um formato onde a gente força esse data test especificamente para testes de automação, né? Uma prática que se faz, onde isso é diferente do ID do elemento, tá? Então, o Playwright oferece suporte para o placeholder, como boas práticas, para o data test ID, e não oferece para o ID por padrão, porque eles não recomendam esse uso, né? O ID, ele não é uma coisa visível para o usuário. Então, lembra daquela regrinha de priorizar elementos que são visíveis para o usuário? Então, como o ID não o Playwright não oferece esse atributo como boas práticas, como padrão. Além disso, a gente tem um name aqui também, ó, que a gente poderia utilizar caso a gente não tivesse os outros locators. Joia, vamos para o código agora. No código, eu vou começar exibindo o Playwright config, que é o arquivo de configuração do Playwright, e a gente não vai entrar em detalhes aqui de como que isso funciona ou não funciona. Desculpa. Só fechar essa barrinha aqui, joia. E aí, como cada projeto costuma ter esse Data ID, Data Test ID de forma diferente, o Playwright já pega alguns formatos padrões. Então, lá na documentação fala, se for por acaso Data Test ID, eu não sei se é isso exatamente, tá? A gente pode olhar aqui. Vou conferir aqui agora. Test ID, ele pega automaticamente. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fui lá em Locators, Locate by Test Data ID, ele pega automaticamente tudo que tiver assim, ó. Se por um acaso o seu projeto não tem esse padrão, você pode configurar no Playwright Config como eles estão mostrando aqui. Você tem o Test ID Attribute e aí você coloca o que você quiser, o que o seu projeto estiver utilizando. Foi exatamente o que eu fiz aqui no nosso Playwright Config. Eu peguei o Data Test, que é o que tem lá no nosso Salsa Demo, ok? Data menos teste. E eu configuro isso aqui nesse Playwright Config e pronto. Em nenhum momento mais do meu código eu preciso inserir essa informação. Importante lembrar que isso tem que ser consistente no seu código, tá? Não adianta ter um Data Test ID, o outro Data Test menos ID, o outro Data Test ID, tudo junto. Tem que ser um. E aí, o que você definir aqui é o que vai ser utilizado no seu código, que vai ser identificado através do Playwright. Partindo para o nosso teste, vamos entender o que eu fiz. Eu implementei o cenário de login várias vezes em cada teste, para cada um dos 3 sites que a gente viu. E aí, para cada um, eu implementei utilizando o Get by Placeholder e o Get by Locator. Lembrando que no passo 2, nós estamos falando sobre experimentar e prestar atenção. Então, eu experimentei utilizar o locator Get by Placeholder e utilizar o Page.Locator, que não é uma recomendação deles. Eles recomendam utilizar estes locators principalmente,
Porém, nesse caso aqui, como a gente tem o ID, não é uma contra-recomendação. Porém, eles recomendam utilizar essa daqui muito mais do que essa. E a gente vê um get by role aqui também, para o botão, onde também é uma recomendação do Playwright. Então, eu executei os testes de duas formas e rodei e observei os resultados. A mesma coisa eu fiz para os testes no Salsa Demo e para os testes no Demo QA. Um destaque para o Salsa Demo aqui, onde ele oferece o teste ID, né, que a gente viu lá no Playwright Config. Então, além dos dois testes com Placeholder e Locator, eu também implementei o Data Test ID. E aí, vocês vão ver que se você quiser rodar o projeto aí, o link tá aqui nos comentários, na descrição. Se você quiser rodar o teste na sua máquina, você precisa descomentar essa test.only e comentar a linha de cima, tá? Quando eu executei esses 3 testes, não foi uma forma super eficiente de executar, né? Eu fiz apenas uma amostra pequena, mas eu executei os testes individualmente e eu observei o tempo de execução de cada teste, tá? Então, essa foi a forma com que eu executei esses testes. Eu não rodei todos os testes de uma vez. Bom, acredito que seja isso em termos dos testes, especificamente. E aí, vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, então a gente viu esses 3 tópicos aqui. Nós vimos os sites que seriam avaliados, demo.applitools, demo QA, Salsa Demo. A gente viu o HTML de cada um deles. Nós vimos os arquivos de teste em Playwright, utilizando o Placeholder, o ID e o Data Test ID, que a gente configurou lá no Playwright Config. E eu fiz uns testes também de regressão visual com o Applitools, que para esse caso a gente vai pular. Mas a ideia é a mesma, é avaliar o impacto desses testes durante os testes de regressão visual da plataforma Applitools. Depois eu faço um vídeo só com esse conteúdo. Joia. Então, recapitulando, eu executei o teste demo.applitools com placeholder e o demo.applitools com ID, ou seja, são 2 testes para o demo.applitools. Eu executei cada um deles 5 vezes, tá? E aí, a gente vai ver aqui que em marrom é o que demorou mais em cada um dos testes. Então, a gente pode ver que na primeira vez que eu rodei, o Placeholder rodou mais rápido. Na segunda vez, o ID rodou mais rápido. É isso mesmo? Não. Esse primeiro aqui tá errado. Tá. Então, no primeiro teste, o Placeholder rodou mais rápido. No segundo teste, o Placeholder rodou mais rápido. No terceiro teste, o Applitools ID rodou mais rápido. No quarto, o Placeholder. No quinto, o ID. Então, a gente percebe que existiram algumas diferenças aqui, talvez só no teste 5, onde o Placeholder demorou muito mais do que o outro, né? A gente percebe que no teste 3 aqui foi muito parecido, no teste 2 teve uma diferença um pouquinho maior, no teste 1 menos. Ou seja, talvez se a gente utilizar ID e Placeholder para essa aplicação, talvez não seja tão impactante assim se usar um ou outro. No segundo exemplo, eu rodei os mesmos testes de login no demo.qa, o primeiro teste com placeholder e o segundo com ID. E a gente percebe aqui que nesse caso, o ID performou mais rápido na maioria dos exemplos. Não é isso? Então, a gente viu aqui que ele gastou 15 segundos, depois 16. Nesse terceiro teste ele demorou um pouquinho mais, nos outros ele foi um pouquinho mais rápido. Então, para essa aplicação, o ID foi o que respondeu mais rápido. No terceiro exemplo, isso é importante lembrar que isso foi no Chrome, ok? No terceiro exemplo, no Salsa Demo, a gente teve aqui uma execução um pouco mais significante quando a gente utilizou o Data Test ID, que é um dos locators recomendados pelo Playwright, muito mais do que o ID, por exemplo, né? Não do que o placeholder. Então, ou seja, no caso desse Salsa Demo aqui, foi muito mais rápido rodar os testes utilizando o Data Test ID. Onde que eu quero chegar com essa informação? Às vezes a gente assume
que as funcionalidades vão ser exatas, né, as mesmas para todos os sites, para todos os tipos, e não são. Então, quando eu falo experimente e observe, é algo assim. É claro que nem todos os projetos nós vamos conseguir tempo para poder fazer todos os experimentos necessários, mas dedique um tempo do seu projeto a fazer esse tipo de avaliação, porque isso vai, de fato, impactar na experiência do seu time de teste, do seu time de desenvolvimento e do time de gerente de liderança do seu projeto. Vamos ver mais um resultado. Nesse resultado aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei o maior tempo gasto nessa primeira linha. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse utilizado o locator placeholder e o maior tempo gasto foi 1,2 segundos, né? E eu multipliquei por 1.000. Então, imagina que a gente tivesse 1.000 testes que utilizassem placeholder no código e eles todos gastassem esse 1,2 segundos. E também peguei o tempo mais rápido, o menor tempo, que nesse caso da linha 1 aqui é 751, no teste 4, e multipliquei por 1.000 para, só para a gente sentir, assim, qual que é a diferença entre utilizar o mais demorado e o mais rápido. Então, se fosse em termos de placeholder, a gente teria uma variação aí de mais ou menos 7 minutos e meio, se eu tivesse uma suíte de 1.000 testes. 7 minutos é um tempo até aceitável, o que às vezes você poderia paralelizar, né? E aí se tornaria insignificante, ok? E aí a mesma coisa aqui nessa segunda linha. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é para este exemplo aqui do demo QA. 341 minutos, ou seja, isso são 5 horas versus 4 horas, esses 281. Deu 1 hora de diferença entre essas duas comparações aqui. Ou seja, no caso de não paralelizar os seus testes, né, você teria uma suíte que demoraria 1 hora a mais aí, dependendo se você utilizar o placeholder ou não. E a diferença aumenta ainda mais se você considerar o tempo mais lento de placeholder com o mais rápido de ID. Né? Esse 245 minutos são 4 horas redondas, enquanto que nesse caso de 341 aqui, são 5 horas e 69 minutos. Então, são quase 2 horas de diferença, dependendo dos locators que você utilizar no seu código, tá? E aqui nesse terceiro exemplo, a gente tem uma diferença menorzinha de novo. Provavelmente vocês estão se perguntando por que esses aqui demorou tão mais tempo do que esse. Esse Demo QA é uma aplicação muito mais robusta, que tem interação com API e várias funcionalidades, enquanto que essas duas outras aplicações aqui são aplicações de front exclusivo, assim, não tem... São basicamente HTMLs estáticos, tá? Então, é normal que uma funcionalidade mais robusta demore mais tempo. E eu acredito que esse cenário aqui é o que seja mais próximo do que a gente tenha num projeto real, né, na nossa empresa, que geralmente tem integração com banco de dados, API e tudo mais. Então, assim, talvez a gente não tá se preocupando com o locator que a gente utiliza, mas olha a diferença, né, de tempo. Aqui 5 horas e 69 minutos, aqui 4 horas e 69 minutos, ou seja, 1 hora de diferença, basicamente. Enquanto que esse aqui é a mesma coisa, 5,63 e 4 horas. Então, esse dá quase 2 horas de diferença. Então, assim, talvez faça sentido você avaliar, né, se o locator que você está utilizando impacta ou não na velocidade do seu projeto. Isso daqui para o Chrome. E aí, se a gente for bem rapidinho mais para frente no Safari, a gente tem um resultado mais ou menos semelhante, enquanto que no Source Demo a gente vê aqui a constância, mais uma vez, no Data Test ID, né? Então, onde a gente pôde utilizar esse locator, ele executou muito mais rápido do que placeholder e do que ID. E a mesma coisa no Firefox. A gente também, né, até diversificou um pouco mais, mas o Data Test ID aqui, nesse caso, performou mais rápido, tá? Depois vocês fiquem à vontade para navegar aí a diferença entre os browsers, mas eu só queria demonstrar para vocês que existe sim uma diferença entre performance de locators, né?
Em alguns casos elas são mais insignificantes, em outros casos elas são mais significantes. Então você precisa avaliar no contexto do seu projeto o que faz sentido e o que não faz. Esses são resultados para o teste de regressão visual, que como a gente não tá vendo, nós vamos passar rapidinho por eles. E aí, para encerrar esse passo 2, nós vimos que o do é experimente e preste atenção, ou seja, experimente quais locators você vai utilizar no seu código e preste atenção nos resultados, tanto em termos de velocidade quanto em termos de estabilidade. E o não faça é não ignore o fato de que o locator que você escolha, que você irá escolher, irá impactar na velocidade e na confiança do seu teste. Então, quando a gente fala de teste flake e essas coisas, são todos causados pelo tipo de locator que a gente utiliza, na maioria das vezes. Então, por favor, tenha em mente que você não pode ignorar o fato de que isso é um fator extremamente importante no seu projeto. Passando para o passo 3, é o nosso último passo, nós vamos ver o faça. Use as features do seu framework. Ou seja, o que o seu framework oferece para facilitar o seu trabalho. Utilize isso, porque isso vai te ajudar a fazer uma aplicação mais rápida. Vamos para a demo. Para começar a nossa demo, nós vamos ao VS Code, que é o editor que eu estou usando aqui. Você pode ir no seu terminal também. Vou abrir o terminal e vou digitar npx playwright codegen, C-O-D-E-G-E-N. Assim que você dá um Enter, ele vai abrir uma página do Chrome. No meu caso, eu estou com o Chrome padrão aqui selecionado. E esse Playwright Inspector aqui. Nesse caso, ele vai já... Quando o browser estiver vermelho nesse sentido, significa que ele já está gravando. Se você precisar pausar, você clica nesse ícone Record aqui dentro do Playwright Inspector. E você vai ver que ele já tem um início de teste aqui. Deixa do jeito que tá e começa o seu teste lá. Então, nesse cenário, é um cenário onde você não tem nada implementado, ou o que eu quero dizer é que essa parte do CodeGen ele não integra com o seu código. É uma funcionalidade à parte do código que já está escrito, ok? Então, vamos lá no google.com. E aí, eu quero fazer uma pesquisa e vou colocar Star Wars. Gente, eu não sei de onde tá vindo esse histórico, tá? Então, joia. Beleza, cliquei lá no Enter e vou clicar aqui nesse primeiro link. Vou clicar no botão Explore. Vou scrollar, vou clicar aqui. Ó, bem legal esse site, hein? Adoro Star Wars. Bom, enfim, cliquei nesse elemento aqui. Vocês podem ver que ao a gente selecionar os elementos, ele já aparece aqui, ó. Eu não vou mexer o mouse que vai sair? Vai. Ele já aparece algumas informações que são os locators. Então, a gente vê aqui logo acima dessa área vermelha, o Get by Role button, com o name Close Ask. Então, assim, você já consegue ter uma ideia de qual locator que você poderia usar para cada um dos elementos na página. Então, nem sempre você precisa necessariamente gravar o cenário. Às vezes, só de você fazer alguns passos e já posicionar o mouse, você consegue ver. Mas é legal, né? Então, vamos colocar lá e tal. Cliquei aqui, vou adicionar esse no carrinho e joia, cansei. Quando a gente vai lá no nosso Playwright Inspector, a gente vê que ele gerou, de fato, alguns elementos pra gente. Então, vou aumentar aqui rapidinho pra gente ver. Ele colocou o teste, né, que é o título do teste. Ele fez o import, que é o básico do Playwright. E ele colocou aqui todos os elementos pra gente. Todos os passos, na verdade. Então, ele foi no Google, Get by Label, que é um locator recomendado pelo Playwright. Então, usou o search aqui, o exact true, para poder pegar exatamente o label que tem a palavra search. Ou seja, se tiver alguma outra que tiver search, alguma coisa a mais, ele não vai ignorar. Então, ele pega e clica, depois preenche com a palavra Star Wars, que foi o termo da busca. Depois ele usa o Get by Role. A gente percebe aqui que ele tem o uso de um locator, porém é com o ID, hashtag é o ID. Então, nesse caso, é uma boa prática recomendada pelo Playwright. Inclusive, ele faz um filtro aqui, como nós podemos ver.
E ele utiliza uma prática que eu não gosto muito, que é o de utilizar o ninho, né, o aninhamento, na verdade. Então, ele vai pegar o terceiro elemento do resultado desse filtro aqui. Provavelmente, a gente deve ter clicado no terceiro alguma coisa lá da página. E aí, assim, obviamente, gente, isso é uma feature que o Playwright oferece, e se for seguro, você sempre tiver que clicar no terceiro elemento da página, utilize essa prática, mas tem que utilizar com consciência, né? E aí a gente pode, e assim por diante, né, get by label, get by rule, a gente pode perceber que nenhum desses momentos ele utilizou XPath, nem o CSS, e quando ele utilizou o locator, que é um menos recomendado, ele utilizou a técnica do filtro para poder simplificar, para poder adicionar valor e garantir a assertividade do locator. Importante lembrar, gente, não é porque esse code gera o código que a gente vai pegar isso daqui e colar lá no nosso teste. Nós estamos falando nessa talk sobre frameworks que sejam fáceis de dar manutenção, que sejam saudáveis, que sejam duradouros. Então, esse tipo de recording play tool, né, ou seja, tipo de ferramenta que grava e a gente pode dar um play aqui para ele rodar, a gente tem que utilizar ao nosso favor. Então, se eu estou fazendo um teste que de fato vá fazer esse cenário que a gente fez, eu tenho uma talk aqui nesse canal sobre o uso de Page Object Models, como organizar os seus arquivos. Então, dá uma assistida na palestra, na talk, vê o que você consegue extrair de lá e combinar com essa estratégia de locators, né? Então, é importante usar o locator certo no lugar certo do código. Aqui a gente não está entrando nos méritos de arquitetura de código, ok? Sim, do melhor locator. Então, tenha em mente que copiar esse teste aqui e colar lá no seu código, simplesmente porque sim, não é uma boa prática. Até porque se você for fazer outros cenários que executem os mesmos passos, porém com dados diferentes, você teria que utilizar também uma estratégia de dados, para você não ter que repetir o seu código múltiplas vezes. Bom, então essa é a vantagem do CodeGen, ok? Ele já vai gravar para você os cenários e você pode talvez utilizar isso daqui num Page Object Model e aí eventualmente colocar um DDT aqui, Data Driven Testing, é isso mesmo, para poder ficar direitinho os seus testes, tá bom? Sua arquitetura ficar legal. E agora vamos para o segundo item da nossa demo. Para o segundo item da nossa demo, a gente vai ver sobre o UI Mode. Para rodar o UI Mode, você vai digitar npx playwright test, que é o comando para executar os testes, --UI. E aí, assim que você fizer, ele vai abrir essa caixinha aqui, onde você vai ver os testes aqui no lado esquerdo, uma parte do browser aqui no canto central e algumas informações aqui na parte inferior. Tem também uma timeline aqui que a gente vai ver já como é que funciona. Nesse caso, todos os testes que estiverem definidos lá na parte de pasta, diretório do Playwright Config serão exibidos aqui. Então, se você for lá no seu ver esse code e na Playwright Config, provavelmente você vai ter um teste dir lá. Nesse caso aqui, eu não direcionei uma coisa específica, então ele vai pegar todos os pontos .ts do meu projeto, ok? Vamos mostrar todos os arquivos TypeScript no UI Mode. Deixa eu baixar esse aqui. Joia. Bom, tem um vídeo super completo lá no YouTube do Playwright explicando como utilizar e tal, mas dando uma passada rápida aqui no canto direito, deixa eu ver se aumenta. No canto esquerdo, nós temos um filtro, então você pode, vamos supor que eu quero digitar placeholder aqui. Ele vai filtrar aqui tudo que tiver placeholder. Vamos supor que eu queira usar, não sei, role. Não pega. Bom, talvez seja por título, né? Então, joia. É título e tag, né? Ele colocou aqui, texto e tag. Beleza, aqui a gente consegue escolher os browsers, ou quem que passou, quem que falhou. E aqui tem um negocinho de play, um stop, um watch all e um collapse all. Então, colapsei, vou querer executar, por exemplo, o login demo QA. Nesse caso, se você observar, ele também mostra aqui a lista dos testes dentro do arquivo.
Tá? Então é bem legal esse negócio e você consegue executar apenas um teste ou todos os testes do arquivo ou todos os testes da sua suíte, enfim, como você quiser. Você pode ver que aqui embaixo ele já abre o arquivo para você e você não consegue editar, tá? Tô teclando aqui no meu teclado, não deixa editar, mas se você for no seu Visual Studio, eu tô aqui no demoqa.spec, vamos abrir ele lá, demoqa.spec e fizer alguma mudança aqui, vamos mudar, por exemplo, isso aqui. Ele já reflete lá no seu código, tá? Então, é bem legal de usar enquanto você estiver desenvolvendo o seu teste, porque qualquer mudança que você faz lá, você pode vir aqui facilmente e executar, ao invés de ficar digitando os comandos no terminal para rodar esse teste e tudo mais. Então, eu nem precisaria do ponto .only aqui, por exemplo. Eu poderia utilizar o teste normal. Vou até voltar aqui para a gente ver. E simplesmente dar um play aqui, por exemplo. Então, vou rodar só esse com placeholder. Joia. Ele vai executar aqui, montar a timeline aqui em cima pra gente. Então, você consegue ver o que está acontecendo em cada etapa do teste. Provavelmente ele está tentando fazer o login e está dando algum tipo de erro. Então, ele está tentando de novo. Joia. Nesse caso, enquanto ele testa, você consegue ver que ele está rodando aqui. Você consegue ver em que parte do teste que ele está. Nesse caso aqui, ele ficou tentando acessar a URL e a página não terminou de carregar por algum motivo. Muito legal. A gente consegue ver de novo, né, a timeline aqui de cada etapa. Enfim, deixa eu ver o que é mais interessante. Tá. Aqui você consegue ver o console do browser em cada momento do seu teste. Se tiver alguma chamada de API, você consegue ver aqui também. A gente consegue ver um 200 aqui nessa URL, mas não é API necessariamente. Enfim, é bem legal. E aí você consegue ver essa call e por que falhou. Por algum motivo ele não conseguiu terminar de carregar a página. Então, você consegue ver em tempo real o que está acontecendo no seu teste e lá no teste fazer uma alteração, voltar aqui e rodá-lo novamente. Ok? Além disso, os filtros nós já vimos e a timeline. Também consegue ver aqui cada etapa do teste. Se por algum motivo você precisar... nesse exemplo não vai dar, mas eu vou mostrar um outro exemplo. Vamos tentar rodar o demo da Amplitools, que ele é um pouco mais simples, né? Não tem... Vamos ver se vai dar certo. Joia. Nesse caso aqui já passou, ele tá verdinho aqui. Nesse caso, gente, uma funcionalidade bem legal desse UI Mode, você consegue ver aqui em cada etapa do seu teste o estado da página. Então, apesar de estar bem pequenininho aqui, deixa eu ver se isso abre. Você consegue ver o estado da página aqui maior, tá vendo? Então, é legal de utilizar. E lá no seu... deixa eu mexer um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Joia. Tem um Pick Locator. Então, se por um acaso esse elemento aqui estiver errado, eu vou abrir esse teste e forçar o teste a quebrar. A gente está usando o da Amplitools, né? Vou colocar aqui placeholder enter your name. E aí eu vou rodar o teste de novo e provavelmente ele vai falhar. Ele tá aqui nessa etapa, ele não vai conseguir achar o locator get by placeholder. E aí tem o timeout, ele vai esperar esse timeout chegar no limite. Eu não sei se a gente está testando algum reteste aqui, deixa eu voltar lá no código e conferir. Playwright config, se a gente tem algum retry. Não temos, nosso retry não está ativo. O que tá tudo bem. E aí a gente tem um trace on aqui também que ele vai conseguir mostrar. Então, joia, ele não conseguiu pegar o campo. E aí nesse momento a gente consegue vir aqui no teste, fazer um mouse over desse momento, clicar em Pick Locator e você consegue ver esse locator especificamente. Então, ele aparece aqui, Get by Placeholder, Enter your username. Tá gigante aqui porque, né, tá difícil de mostrar com esse tamanho de tela. Mas aí no computador de vocês vão conseguir ver direitinho que esse é, na verdade, o locator que a gente queria usar. Então, talvez um pouco melhor do que o CodeGen, que é
uma coisa muito à parte, né, do seu código, ele é talvez mais primário, talvez para um momento onde você precisa de algo muito específico, que dá para ser feito manual, com um pouco de gravação, talvez seja legal. Do contrário, talvez seja mais interessante utilizar o UI Mode e vir aqui fazer o Pick Locator no momento da página que ela estiver aberta, tá? Então, você consegue fazer isso também. É importante lembrar que uma vez que você vem aqui, você consegue fazer a cópia, porém, você tem que ir lá no seu teste, fazer a atualização do teste. E eu vou voltar aqui para o que estava, voltar lá de novo e rodar mais uma vez. Então, tem esse vai e volta aí frequente, mas que é uma opção. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, a gente vai conhecer o VS Code Extension para o Playwright. Tá joia? Então, para instalar, você vai nesse ícone aqui na lateral esquerda, que é o Extensions, e aí você digita lá Playwright e vai aparecer algumas extensions, algumas extensões, e você pode escolher essa aqui é da Microsoft, Playwright Test for VS Code, tá? Uma vez instalado, eu não tenho certeza se ele vai pedir para fechar e abrir o VS Code, mas se precisar, bem facinho, fecha e abre. E assim que instalar, ele vai colocar esse ícone Testing aqui logo abaixo do Extensions, que é esse que a gente acabou de ir. Nessa parte, gente, é bem semelhante ao UI Mode que a gente viu, porém, é dentro do próprio VS Code. Então, no meu ponto de vista, fica um pouco mais fácil, porque se você precisar dar manutenção no arquivo, ele já está aqui. Então, você pode mexer, fazer todas as suas alterações aqui e já rodar daqui. Sem contar que ele oferece um modo debug, que você pode adicionar os seus breakpoints aqui, e rodar em modo debug, que ele vai parar no breakpoint e aí vocês conseguem fazer toda a depuração do código da forma que vocês fariam em qualquer outro código. Então, no meu ponto de vista, é a melhor funcionalidade, né, onde a gente pode interagir o código com essa execução mais simples. Eu ainda sou super fã de digitar linha de comando, eu exercito o meu cérebro fazendo isso, mas não posso negar que eu ainda utilizo muito essa extensão em momentos mais complexos. O filtro aqui é um pouco mais complexo que o outro, e a gente ainda tem mais umas funcionalidades aqui embaixo, que é o Show Browser ou não, a gente pode rodar em Headless ou não, mostrar o Trace Viewer ou não, que é bem parecido também com o nosso UI Mode, que eu acabei de mostrar. O Pick Locator, então, se a sua página estiver aberta, você consegue fazer aquele Pick Locator que a gente viu. Record New, que vai fazer o que o CodeGen faz, vai gerar um teste novo. Record at Cursor, então imagina que você está aqui e você quer gravar daqui em diante. Você consegue continuar daqui para frente. Importante lembrar que, vamos ver aqui, ele vai abrir e ele não vai executar as coisas anteriores ao seu código. Então, é importante lembrar que se você começar a gravar daqui, ele vai colocar lá tudo que você fizer no browser. Então, é uma funcionalidade que requer um pouco de cuidado ao ser utilizada, tá? Mas legal de utilizar. E eu não sei o que é isso aqui não. Ah, tá. Mostra o output do teste quando você executa por aqui. Eu acho que é isso nessa parte. Bem legal, é a que eu mais uso. Eu não utilizo o CodeGen daquela forma e não utilizo o UI Mode. Eu utilizo mais a extensão aqui no meu dia a dia. Para mim é mais prático. E bastante linha de comando também. Enfim, porque às vezes eu tenho um pacote muito grande de teste que eu quero executar e às vezes eu tenho um comando muito específico que eu preciso passar variável de ambiente na linha de comando, enfim. Então, eu costumo executar alguns por aqui, alguns pela linha de comando mesmo. Bom, e se a gente for de fato executar os testes pela linha de comando, eu utilizei esse login demo ApplyTools spec aqui, tá aqui o nome do arquivo, e eu refiz aquele erro, forcei aquele erro intencional, onde a gente na linha 12 coloca enter ao invés de enter. Então, eu quero rodar o teste e o teste vai falhar. Joia, lá no meu playwright.config, eu tenho esse trace aqui na linha 30 on, e é muito importante que isso esteja... Existem alguns outros parâmetros, né? Se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar, eu espero. Ah, ótimo. Ele mostra aqui quais são as opções,
Você pode ver aqui off, on, retain, on failure, ou seja, só mantém em caso de falha, na primeira tentativa ou em todas as tentativas. Então, é sempre legal você utilizar esse trace em conjunto com a sua opção de retry no código, porque se você deixar ele a todo momento on, ele vai gravar toda a execução passo a passo para todos os seus testes. Então, se você estiver rodando isso numa nuvem, vai, obviamente, armazenar espaço no seu servidor, que vai gerar custo para a empresa, eventualmente vai ficar lento. Se você não tiver uma rotina de cleanup, de limpeza regular, pode até dar problema de espaço. No meu caso, eu prefiro utilizar algo como retry 1 ou 2, aí depende muito do projeto. Se for um ambiente super instável, às vezes eu coloco 2, mas se for um ambiente pouco instável, eu coloco retry pelo menos 1, porque pode haver alguma instabilidade, e ele vai tentar automaticamente, e o trace aqui eu costumo colocar só no on first retry, porque se acontecer dele falhar na primeira, possivelmente a segunda, ou ele vai passar, ou ele vai falhar pela mesma razão, espera-se, né, se a gente estiver utilizando uma estratégia legal de locators. Nesse caso eu deixei on aqui pra gente ver como que funciona em todos os cenários. Então, a gente forçou o erro. Eu tô rodando aqui. Como no meu Playwright Config a gente tem 3 projetos, Chromium, Firefox e WebKit, que é o do Safari. Ele vai rodar esses 3 testes em modo headless, porque eu não especifiquei que seria headed. Por padrão, ele roda headless. E aí, assim que ele falhar, deve estar esperando o timeout acontecer. Aqui também eu não mudei, deixei como padrão. Joia. Falhou e ele vai abrir o relatório pra gente. Esse é o modo mais tradicional de você investigar um erro na sua aplicação. Então, você rodou os testes de forma normal, ele vai gerar um relatório de erro, né? Então, isso vai acontecer, inclusive, na sua pipeline de forma padrão, assim, é o básico que o Playwright faz já automaticamente. Então, se você clicar no teste, antes de clicar no teste, ele mostra aqui em cima quantos passaram, quantos falharam, quantos estão flake, quantos estão skipped. Esse flake vai estar exibido quando você tiver a tentativa de retry, e aí ele passar uma vez, mas falhar a outra. Então, vai estar aqui sinalizado. E aí, joia, você pode ver aqui que ele lista por browser, já que rodou nos 3 browsers, você consegue filtrar aqui em cima. Vou clicar no teste, você consegue ver o erro do teste, consegue ver em que linha que ele falhou, aqui nessa linha 12, ele não conseguiu achar o campo. E como a gente, né, ele mostra os testes steps, a gente poderia expandir aqui também mais uma vez os detalhes. E como a gente deixou o trace on lá no Playwright Config, ele vai gerar esse arquivinho aqui pra gente. Assim que você clica na imagem, ele vai abrir algo muito semelhante com o que a gente viu lá no CodeGen, não, no UI Mode, que são os passos com a página no momento da criação. Então, às vezes isso dá um bugzinho, você dá um refresh que ele aparece. Tem o page.goto, que foi a primeira ação do nosso teste, e o locator, que ele não conseguiu ver. Então, você consegue ver o erro aqui, se tiver alguma chamada de rede e tudo mais, como a gente já viu. E se precisar usar o pick locator, você consegue vir com o mouse aqui e ele vai te mostrar aqui qual é o locator. Se você pode copiar, aqui tem um botãozinho de copiar, eu sempre aperto Ctrl C por força do hábito. Você consegue também ver antes e depois de cada ação. Action, before and after. Então, nesse caso aqui não tem nada porque a gente não conseguiu achar o elemento, né? Mas se tivesse cliques, alguma coisa assim, você conseguiria navegar nessa linha do tempo aqui também imediatamente antes e imediatamente depois. Então é isso, ok? Como a gente deixou o trace on, ele gerou no caso de falhas e geraria no caso de sucesso também. Eu botei um .only lá no teste, então ele só executou esse teste mesmo, por isso que os outros não estão lá, porque são de otimização do tempo. Então é isso para o Trace Viewer. De volta à nossa apresentação, nós acabamos de ver o CodeGen, que é acionado através do comando npx playwright CodeGen. Nós vimos que ele abre um terminal onde tem
os comandos que forem executados a partir do momento que nós vamos executando os passos manualmente no browser e que isso não tem dependência com o código direto no seu repositório. Nós vimos também o UI Mode, que é acionado através do comando npx playwright tests --UI Mode. Dessa forma, ele tem o trace, tem a timeline e o pick locator. Vimos também o VS Code Extension, que é muito semelhante ao UI Mode. Para isso, você precisa instalar a extensão no seu VS Code e aí ir lá no íconezinho ícone de química, que eu não lembro o nome. Ele tem todas essas funções que a gente já viu, além de algumas outras como Record New, Recorded Cursor e o Debug. E vimos também o Trace Viewer, que além de ser muito legal no momento de identificar algum problema, ele também é legal no momento de sucesso. Lembrando que ele gasta armazenamento de espaço e pode gerar custos para o seu projeto. Então, seja inteligente aí no uso dessa funcionalidade. Como finalização do passo 3, a gente viu que o do utilize as funcionalidades do framework, o don't não esqueça de atualizar o seu framework regularmente para continuar a usufruir das funcionalidades que ele oferece, porque além dele corrigir bugs regularmente, ele melhora. Então, lembre-se de manter as versões atualizadas e sempre fazer a atualização da biblioteca do seu Playwright ou qualquer outro framework que você estiver utilizando. Para fecharmos e recapitularmos, nós vimos os 3 passos para poder criar um framework que seja saudável e que ofereça uma experiência melhor para os nossos gerantes de projeto, para o nosso time como um todo, desenvolvedores, testers e tudo mais. E esses 3 passos são: leia a documentação, experimente e preste atenção e use as funcionalidades do framework. Como dica para que você não faça em cada uma dessas etapas não assuma que você saiba o framework, mesmo que você já tenha trabalhado com o framework A, o framework B não funciona da mesma forma e o framework B pode sofrer atualizações de tempos em tempos. Então, sempre consulte a documentação, não assuma que você saiba o framework. Segundo, não ignore o fato de que o locator que você escolher vai impactar na velocidade e confiança do seu teste, de resiliência do seu teste. Então, sempre utilize locators de forma inteligente. E por último, não se esqueça de atualizar o framework de forma regular, pois as funcionalidades mudam e elas podem ser melhoradas. E com isso nós encerramos esse chá comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Deixem o seu like, comentários, dúvidas, sugestões, compartilhem com quem vocês achem que possam se interessar também por esse assunto e se inscreve no canal para receber as novas atualizações de vídeo. Até a próxima!